Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem alguma fobia? Recentemente eu tive bastante tempo pensando sobre esse tópico, até porque foi só como uma vontade do nada de querer falar sobre isso. E essa parada, inclusive, é um tópico que eu acho que muita gente já, pelo menos, já pesquisou, já procurou alguma coisa sobre. E a realidade é meio que difícil de você distinguir exatamente o que é um medo de uma fobia. Todo mundo tem medo das coisas, mas a diferença entre uma fobia e um medo é que, geralmente, uma fobia não tem exatamente uma explicação do porquê que ela é assim. Quando você sente medo de uma coisa, geralmente porque essa coisa tá ameaçando diretamente a sua segurança e a segurança de quem quer que seja que esteja do teu lado. Em outras palavras, ela quer te matar. Porém, uma fobia, no caso, é um medo de uma coisa que não necessariamente tem uma explicação certa do porquê. Imagem de um fundo de um oceano, de um lugar abandonado, de um pedaço de metal encalhado no oceano. Nenhum desses exemplos são perigos que você realmente corre, mas algumas pessoas em específico conseguem sentir esse medo se construindo de diversas formas diferentes. E, na verdade, é meio horrível e horripilante. Existem várias mídias no nosso mundo que exploram esses sentimentos de medo que geralmente são feitos por fobias e usam disso no favor pra te causar medo. Ou pra, às vezes, te colocar no lugar de alguém que sofre isso. Fobias estranhas, fobias exóticas, fobias. O mundo é cheio dessas paradas e eu acho que não tem jeito de eu explicar melhor o que geralmente é uma fobia que falando sobre uma das mais comuns e mais interessantes. O medo do mar. Eu acho que dentre o mundo das fobias, essa é pelo menos uma das que eu mais vejo as pessoas falando sobre, e discutindo sobre quantas profundezas conseguem ser assustadoras. É claro que essas imagens são meio assustadoras se você pegar pra olhar bem, mas o medo que vem disso é meio irracional. Você não corre um real perigo de entrar dentro da imagem e cair nessas profundezas que podem causar medo em qualquer pessoa, só que só a ideia disso poder acontecer é o suficiente pra deixar uma pessoa que tem talassofobia aterrorizado. Às vezes não é nem questão de ser só muito fundo. O fundo do mar tem uma questão de ser muito misterioso no geral. Ninguém sabe realmente o que acontece lá, ninguém sabe o que tem lá direito. Por mais que a gente tenha uma ideia do que tem, que no caso é peixe, não é à toa que mesmo nos dias de hoje o oceano nunca foi completamente catalogado e a gente não sabe exatamente o que tem em cada parte do oceano. O fundo do oceano é praticamente um mundo inteiro novo. Mas transmitir esse medo do que é ter um mergulho nas profundezas não é uma parada tão fácil assim de fazer. Como esses medos são uma parada meio irracional, a única forma de você transferir eles de verdade pra uma pessoa que não sente eles seria através de, sei lá, simulando isso. E não ironicamente, jogos fazem esse trabalho muito bem. Mas de todas essas formas de artes e emoções possíveis que podem ser geradas através disso, eu acho que o medo é o que eles mais sabem fazer. O jogo nem necessariamente precisa ser sobre terror, mas alguns aspectos dele conseguem te dar um medo mesmo não sendo a intenção do jogo. Um dos melhores exemplos que eu vejo atualmente sobre talassofobia vem de Subnautica, um jogo sobre você literalmente cair em um planeta completo cheio de água, onde você tem que mergulhar pra procurar recursos e sobreviver naquele planeta. Por mais que o jogo não seja realmente de terror, na verdade não tem nenhum aspecto de terror em si, esse conceito de você tá meio que preso num planeta sem qualquer comunicação com a sua civilização já é uma parada meio que desesperadora o suficiente. E por isso o jogo faz questão de pegar esse medo do mar e transferir pra qualquer pessoa que esteja jogando ele. E isso é uma parada genial. Os jogos têm uma parada de conseguir transferir essa fobia pra um medo real e te fazer sentir isso na sua própria pele. Porque a grande diferença de um medo pra uma fobia é que uma fobia é irracional, já que você não tá correndo perigo. Mas agora eu te pergunto, e se você estivesse? Subnautica tem diversas partes onde você navega pelas profundezas daquele planeta, chegando às vezes no ponto mais fundo possível. E quando você tá imerso dentro desse jogo, você navegar nessas profundezas é quase como um sentimento de perigo real, porque você tá na pele do personagem. Você nunca corre real perigo, mas o jeito que o jogo te faz sentir aquilo na sua pele faz como se você estivesse realmente nessa situação e como se você realmente estivesse correndo perigo, mesmo que tivesse tudo bem. Querendo ou não, eu vou acabar falando bastante sobre jogos aqui, porque fora a realidade mesmo, o jeito mais fácil de você sentir esses medos que são causados por fobia ou coisas desse tipo é no mundo dos jogos, não tem o que falar. Constantemente você vai perceber que jogos pegam bastante esse negócio de fobias e transformam em entretenimento. É claro que vamos ser direto aqui, nada muito sério. Fobias como a altura, por exemplo, são bem exploradas com escalar de prédios em jogos como Dying Light ou parkour em Mirror's Edge. E Mirror's Edge, por exemplo, é uma representação até que muito legal desse medo, porque saltar por prédios e ver essas alturas gigantescas que você tá correndo te dá um medo muito real de você cair dali, já que o seu único cinto de segurança naquele lugar é você mesmo. The Last of Us Part 2 faz uma parada interessante pra você sentir na pele de alguém que tem essa fobia, que é simplesmente colocar uma das personagens principais com ela. Existe um personagem em The Last of Us que se chama Abby, e essa personagem tem medo de altura de fato. E você consegue sentir esse medo vindo muito forte de dentro do jogo pra dentro de você, justamente pela forma como é tratado no jogo. Quando você chega perto de uma borda dentro desse jogo, você consegue ver o foco da câmera aumentando e ela começando a reagir automaticamente sobre a altura que ela tá vendo. Ela começa a se mexer como se estivesse desconfortável, e isso tudo transfere muito fácil esse sentimento pra quem tá jogando. E é claro que pra uma pessoa que nunca teve nenhuma fobia, nem sabe o que é a fobia de altura, te faz entrar no personagem. Eu posso aqui ficar o tempo inteiro falando sobre fobias e falando sobre como jogos utilizam fobias pra te causar esse exato medo, só que uma coisa que não só jogos, mas também qualquer outra mídia de terror, e não só de terror, usa muito e que funciona muito pra causar um medo rápido no jogador, são aranhas. O medo mais compreensivo de todos, porque esse bicho é asqueroso. Ué,
eu que tenho medo delas também. A não ser que você seja uma pessoa treinada ou uma pessoa que por algum motivo tem alguma aranha de estimação, você provavelmente não vai querer tocar nela ou acha ela um bichinho fofinho. Esse bicho é horrível de toda forma e jeito possível que ele pode ser. E fora isso, o jeito que ele é representado em jogos é só muito pior ainda. O Resident Evil tinha muito dessa de conseguir colocar aranhas em todo lugar que eles poderiam ver, e o pior de tudo eram aranhas gigantes. Existe até um boss que é uma aranha gigante completamente realista, e é realista porque é assim que funciona melhor. A aracnofobia é uma fobia mais comum que tem, eu acho que é a mais compreensível, afinal, aranhas são bichos extremamente perigosos no nosso mundo real e transferir isso pra um medo é completamente plausível. E é por isso que parece que aranhas sempre são meio desconexas em jogos que tem elas, porque elas nunca fazem parte de universo nenhum, elas fazem parte do mundo real. Você realmente não precisa fantasiar muito sobre ela ou mudar muito ela pra tornar ela uma coisa assustadora. E na verdade, isso é até pior. Se você pegar, por exemplo, essa pessoa que fez um vídeo reagindo a coisas que poderiam causar aracnofobia nela e mostrar a cena dessa aranha bizarra com esse olho bizarro nas costas, não é o fato de ter um olho gigante humano numa aranha que faz aquilo lá ser bizarro e ser amedrontador. São as outras características que não são nem um pouco fantasiosas. O que faz esse bichinho aqui talvez um dos bichos mais universais do mundo dos jogos é que não importa o jogo, não importa o tema, não importa como elas apareçam, e sempre que você vê esse bicho de 8 patas andando por aí, mesmo que não seja muito perigoso, ele sempre vai te assustar. Nictofobia. Medo do escuro. Esse é provavelmente um dos medos mais infantis dessa lista, eu acho. Só que muita gente confunde esse medo porque o medo do escuro, o medo da escuridão, não é aquele medo que você tem quando você é criança e você não quer andar sozinho no escuro da casa. O que a gente tá falando aqui é o medo da penumbra. E ainda mais de se algo existir na penumbra. Esse é um medo até que muito interessante porque ele não vem só do ambiente escuro, e sim o que pode estar escondido dentro dela. Quando você está escondido com o breu, tudo que você pode imaginar de pior que possa acontecer se torna realidade na sua mente. E aí que entra o medo de verdade, o medo do vago. Todo mundo tem um pouco de medo do escuro e não porque o escuro é assustador. Dentro dos jogos eu acho que esse é basicamente um dos medos do desconhecido, o medo de você estar em um lugar que é praticamente assustador e que você sabe que tem alguma coisa junto com você ali, mas você não sabe o que é, nem o que ela pode fazer com você. Pode ser alguém te vigiando, um medo, um monstro. O que mais pega nesse tipo de medo porque ele é um medo que tá constantemente ameaçando a sua segurança, mas você não sabe o que ele é. Esse é um velho truque, na verdade, dos jogos de terror, o truque do corredor escuro, do bicho sem explicação, o jogo que te coloca no mundo sem te apresentar os monstros ou o que vai acontecer adiante, que faz você temer pelo futuro. E é isso que é o interessante desse medo. Muito do terror usa de fobias pra te fazer sentir realmente esse medo. E é mais interessante você dar uma boa olhada e você consegue ver quanto que os medos irracionais conseguem ser transmitidos pra medos racionais e isso ser explorado e utilizado no mundo do terror. E eu acho que muito do trabalho de você conseguir transferir esse medo e transferir esse terror pra pessoa que nunca teve nada desse tipo é justamente a parte da imersão de jogar esse tipo de jogo. Os jogos também não usam só fobias pro terror e pra dar medo em pessoas, como também usam pra tratar fobias através de terapia de exposição em VR. Jogos como, por exemplo, Half-Life já foram até testados que eles podem sim acabar tratando esse tipo de fobia se você for exposto da forma certa. E isso é uma parada muito interessante. É claro que esse tipo de tiro pode muito bem sair pela culatra, até porque terapia de exposição é sobre você expor pessoas aos próprios traumas delas, só que de uma forma pra não poder dar merda, só que ainda assim pode ser efetivo. Enfim, o mundo das fobias é muito maior do que esse vídeo consegue concluir ou colocar pra você, e eu só espero que eu tenha feito meu trabalho aqui mostrando um pouquinho disso e trazendo um bom entretenimento pra você nesses minutos. Mas é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, eu acho que eu te vejo outro dia.